O Marco Civil da Internet é a lei que regula princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como dá as diretrizes para a atuação do Estado. E por meio dessa lei é possível, por exemplo, em casos determinados pela Justiça, que uma empresa acesse o e-mail pessoal dos funcionários. O e-mail pessoal tem garantia de sigilo, conforme a Constituição, que proíbe o acesso por terceiros sem autorização. Já no trabalho, é permitida a fiscalização do patrão nos e-mails corporativos, porque as contas estão associadas diretamente à empresa, mas desde que o funcionário seja comunicado. Os e-mails pessoais, mesmo que usados durante o expediente, o patrão só pode ter acesso com autorização da Justiça Trabalhista. A quebra do sigilo é para ajudar na investigação e na busca das empresas que querem reparação por eventuais danos causados pelo ex-funcionário, além de provar a demissão por justa causa do trabalhador. Foi o que decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em São Paulo, que determinou a quebra de sigilo de e-mail de um ex-funcionário com base no Marco Civil da Internet. Segundo os desembargadores, a norma autoriza a quebra do sigilo para provar o ato ilícito. De acordo com o processo, esse ex-trabalhador teria repassado dados de funcionários da companhia onde trabalhava para um grupo de advogados por meio do e-mail pessoal, violando o segredo profissional da empresa. Os desembargadores entenderam que, nesse caso, a quebra das informações do funcionário não viola direitos. Então, o tribunal, fazendo uso disso que está positivado na lei do Marco Civil da Internet, lei 2.965, como disse, fez uso desses fundamentos para admitir essa possibilidade que é excepcional. Então, me parece que nós estamos diante de uma decisão que faz não só todo sentido, como aplica efetivamente o que no nosso país é o marco que rege essas relações. E a gente continua a falar sobre esse assunto agora, conversando com o advogado cibernético Júlio Leão. Muito obrigada pela presença, boa tarde. Eu que agradeço o convite, boa tarde. Bom, vimos na reportagem, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse mais uma vez que, em regra, e-mails corporativos podem ser acessados pela empresa sem a necessidade, então, de uma intervenção judicial? Bom, em regra, os e-mails corporativos, eles são de propriedade da empresa, do empregador, desde que tenha previsão no contrato de trabalho e o empregado ele seja previamente informado de que aqueles e-mails devem ser utilizados para fins exclusivos da atividade que ele está desempenhando no empreendimento, é um direito e dever do empregador poder fiscalizar as atividades que os empregados estão fazendo, tanto nos e-mails corporativos, como no computador e na rede, no IP, que é de propriedade da empresa. Então, acaba sendo um direito e um dever, até mesmo porque a empresa, o empregador, pode ser responsabilizado também por atos que sejam praticados utilizando de e-mails corporativos, serviços corporativos da empresa. Nesse caso específico, então, dessa decisão que acabamos de mostrar, ele não muda propriamente esse comportamento, é uma questão específica de prova que incidiu sobre o caso que autorizou o acesso a e-mails pessoais. Isso. Esse caso do TRT da 15ª Região é um caso excepcionalíssimo, tá? Então, ele não estaria bem dentro da regra do direito do trabalho a princípio. E eu vou explicar qual que é o motivo da exceção para vocês. A bem da verdade, o que ocorreu ali é que um funcionário da empresa, ele tinha acesso a informações sigilosas da empresa, informações atinentes a investimentos que a empresa tinha feito, informações referentes a salários de outros funcionários, e ele vazou essas informações que também a própria empresa também tem um direito constitucional de proteção de dados, segredos profissionais, são informações sigilosas que no próprio contrato de trabalho pode ter ali uma cláusula de sigilo. A partir do momento que o empregado ele vaza essas informações para um concorrente ou para público, ele pode prejudicar as atividades da empresa. Nesse caso, que é um caso excepcionalíssimo, com base no Marco Civil da Internet, artigo 22, lá está previsto que quando alguém tem a pretensão de reparação, seja por atos de natureza ilícito cível ou penal, e esse caso seria um ilícito cível, a empresa ela quer ser reparada porque ela entende que foi comprometida, foi prejudicada do ponto de vista material. Ela pede de forma motivada para o juiz
E o próprio artigo 5º da Constituição, inciso 10º, inciso 12º, que dá o direito fundamental à preservação, ao sigilo de correspondência, ele faz uma ressalva, salvo se por uma decisão judicial fundamentada para contribuir numa investigação, por exemplo. Então, esse caso é um caso excepcionalíssimo, porque comprometeu segredos da empresa, né? Então, fica a orientação para que os e-mails pessoais não sejam usados para fins relacionados à empresa. É importante essa conduta, né? Isso. A regra é essa. Agora, e-mails corporativos, isso aí já é algo que está, de certa forma, pacificado nas relações de trabalho. Se o atrito que deu entre empregado e empregador, ele está dentro do contrato de trabalho, assim como outros assuntos, por exemplo, assédio moral, quem tem competência para decidir isso é a Justiça do Trabalho, porque aquele atrito, aquela reparação civil, ela nasce no seio de uma relação trabalhista, no seio laboral. E a Justiça do Trabalho tem competência, sim, para determinar. Tanto que faz isso em outras modalidades, até quebra de sigilo bancário em modalidades inversas. Por exemplo, a gente tem o SIMBA, que é o Sistema de Movimentações Bancárias. O juiz também pode determinar a quebra de sigilo bancário da empresa, né, fazendo aqui uma analogia inversa, para saber se aquela empresa não tentou ocultar bens e também não está fazendo pagamentos. Então, o juiz do trabalho, ele tem essa competência, essa autoridade de determinar a quebra de sigilo, sim. Justamente pegando essa questão que é uma competência do juízo. No caso, de qualquer maneira, não é que a empresa vai alegar que o empregado fez algum tipo de crime. Ela tem que, por meio de prova lícita, apresentar ao juiz que a desconfiança, ou às vezes até a comprovação, um e-mail, por exemplo, que tenha uma mensagem que tenha sido mandada diretamente. É uma decisão que será tomada, não basta apenas a alegação. Não basta apenas a alegação. Nós temos um direito constitucional que é o devido processo legal. E um dos desdobramentos do devido processo legal é que os atos praticados pelo Poder Judiciário sejam de forma motivada, justamente para aquele que se sentir prejudicado possa saber exatamente qual a razão, a fundamentação, a motivação e, se for o caso, vir a impugnar por meio de recurso próprio. Nesse caso específico, a empresa ela tinha indícios, alegações sérias de que segredos da empresa haviam sido violados por um funcionário específico. E eles levaram isso ao juiz, e o juiz, por meio de uma decisão própria, motivada, fundamentada com base no Marco Civil da Internet, artigo 22, ele expediu um ofício para o servidor de e-mail, que no caso, à época, era o Yahoo. Ok, doutor Júlio Leão, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde. Eu que agradeço.